Olá, está pronto para mais uma aula aqui no canal Ciência TV? Mais uma aula sobre energia, chegando à 11ª aula. Lembra que a gente fez na aula passada? Na aula 10? Nós estudamos um pouquinho de energia cinética. E não custa nada relembrar antes de começar essa aula o que nós vimos na aula anterior. Nós vimos que a energia cinética é uma forma de energia que todo corpo que possui massa e velocidade, então ele tem esse tipo de energia que a gente chama de cinética. E a gente pode quantificar essa energia cinética usando a equação massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Todas as unidades no SI, portanto, a massa sendo usada em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Se você não lembra muito bem disso, volte na aula anterior, dê uma relembrada, ok? Hoje nós vamos falar de energia potencial gravitacional, mas antes de falar de energia potencial gravitacional, eu queria deixar claro o que significa o termo energia potencial, certo? Porque nós vamos ver isso na próxima aula, na aula 12, nós vamos falar em energia potencial elástica. Esse termo vai se repetir, potencial. O que significa então? Imagina o seguinte, se você é menino, eu viro pra você e falo assim, ó, você tem seus 12 anos de idade, e falo, nossa, você joga futebol muito bem, você tem um potencial enorme para ser jogador profissional. A minha pergunta é, você já é um jogador profissional? Não, isso está acumulado em você, você precisa fazer com que isso se aflore, você precisa treinar mais e chegar lá, não é verdade? Então, potencial é aquilo que pode vir a ser, ok? Então, é algo que está acumulado. Então, essa ideia que nós vamos trabalhar a partir de agora, de energia potencial, são energias que nós vamos acumular de certa maneira. Hoje, nós vamos estar estudando a energia potencial gravitacional, que nós estamos vendo aqui. Na próxima aula, nós vamos dar energia potencial elástica, quando eu vou utilizar uma mola ou um elástico aí para acumular energia. Ok? Tranquilo? Então, se nós já entendemos isso, eu queria começar essa aula de energia potencial gravitacional pedindo que você me ajudasse. Você vai fazer um experimento para a gente entender e quantificar essa forma de energia potencial gravitacional. Então, se eu falo em gravitacional, uma coisa é óbvia. Nós vamos estar trabalhando com a gravidade. Então, portanto, eu vou ter que elevar um objeto a alguma altura e soltá-lo, certo? Então, o que eu vou te pedir é o seguinte. Peguei rapidinho dois objetos quaisquer com massas diferentes. Um bem levinho e outro mais pesado. Pode ser, por exemplo, uma caneta sozinha, ou só a tampinha da caneta, e outro seu estojo inteiro cheio de canetas. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai elevar esses dois objetos, a tampinha da caneta e o seu estojo cheio de canetas, a uma mesma altura da sua mesa. Não sei, vamos imaginar uns 30 centímetros de altura em relação à mesa, ok? Solta sua tampinha primeiro e ouça o barulho, né? Ouça o som do impacto da tampinha com a mesa. É uma analogia que a gente vai fazer. Então, solta aí. Baixinho, né? Gravou qual seria mais ou menos a altura. Agora, da mesma altura que você soltou a sua tampinha, você também vai soltar o seu estojo. Soltou? Não teve uma diferença de som? O estojo fez um barulho, entre aspas, mais alto do que a tampinha sozinha, não é verdade? Então, como nós levantamos a mesma altura e a gravidade aqui na Terra independe de ser a tampinha ou de ser o estojo, nós temos que a massa é uma grandeza que importa para a gente calcular a energia potencial gravitacional, não é verdade? E quanto maior foi a massa, no caso do estojo, maior foi o barulho que fez, não é isso? Essa conversão que nós vamos ver para as próximas aulas. Então, a massa, ela é algo que interessa para a gente. Então, eu vou deixar anotadinho aqui. A massa. Qual que é a unidade que a gente usa massa mesmo? Quilograma, correto? Muito bem. Agora que nós já sabemos que a massa é uma grandeza que interessa pra gente, o que eu vou pedir para você fazer? Pega o seu estojo, bota aquela tampinha de lado e você vai soltar o seu estojo de duas alturas diferentes e vai tentar perceber a diferença de barulho, assim como nós fizemos no primeiro caso, né? Vai ver a diferença de barulho que vai ser feito, dessa liberação de energia sonora, para alturas diferentes. Então você vai soltar o seu estojo de uma altura de 30 centímetros, solta aí, soltou?
Então, percebeu mais ou menos, né, a altura do som que foi feito durante o impacto. Agora você vai soltar o seu estojo de uma altura bem maior. Coloca bem lá em cima. Fica em pé, estica o braço lá em cima e solta o seu estojo. Fez isso? O barulho foi muito maior. Significa, na verdade, que você acumulou muito, mas muito mais energia quando você estava a uma altura maior. Então, a altura também é diretamente proporcional à energia potencial gravitacional, certo? Então, eu vou escrever aqui pra gente que a altura também vai interessar. Essa altura no SI tem que ser dada em metros, correto? Então, a gente sabe que tanto a massa quanto a altura importam e elas são diretamente proporcionais. O que isso significa? Que quanto maior a massa, maior é a energia. Quanto maior a altura que você colocou esse objeto, maior a energia também que vai estar acumulada nesse objeto, ok? Falta mais uma coisa. Exatamente a pessoa que fez com que esse seu estojo e a tampinha da caneta caíssem, que é a gravidade. Uma coisa é a gente fazer isso aqui na Terra, não é verdade? Se nós fizéssemos esse mesmo experimento na Lua, o seu estojo ia cair, ia chegar à sua mesa com uma velocidade um pouco menor. Por quê? Porque a aceleração da gravidade na Lua é bem menor do que aqui na Terra, certo? Então, nós temos aqui a gravidade, cuja unidade oficial no SI, metro por segundo ao quadrado. Então, nós temos que relacionar agora essas três grandezas que são diretamente proporcionais umas às outras em relação também à energia potencial gravitacional. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, então, que essa tal de energia potencial, e olha como que eu vou abreviar, gravitacional, certo? E de energia, P de potencial, e aqui eu estou definindo G de gravitacional, vai ser o produto da massa do objeto dado em quilos, vezes a gravidade, né, o produto, vezes também a altura do objeto. A altura em que um objeto se encontra. Simples, né? Quem sabe fazer uma continha de multiplicação consegue resolver isso daqui sem nenhum problema. Ok? Muito simples. Então, vamos usar um exemplo aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui sei lá, uma mesa. Então, deixa eu desenhar aqui. Vou desenhar aqui o piso, correto? Aqui eu vou colocar a minha mesa. A minha criatividade é muito grande, então eu vou colocar um bloquinho aqui. E essa mesa tem uma altura, vamos imaginar aqui, de 1,2 metros, 1,20 m de altura. Perfeito? E eu pego um objeto, uma bola, certo? Que está no solo e coloco ela aqui em cima. Então, eu tive que gastar a minha energia para poder fazer isso, não é verdade? Então, eu acabei transferindo a energia do meu corpo para essa forma aqui de energia. Ou seja, essa bola agora, ela está parada lá em cima. Como nós vimos na aula anterior, ela possui massa? Possui sim. Vamos imaginar aqui qual que seria a massa dessa esfera, dessa bolinha aqui. Vamos imaginar aqui meio quilo, certo? 500 gramas. Ela possui massa, mas ela não possui velocidade. Portanto, aqui em cima, ela não possui energia cinética. Aqui, assim como aqui embaixo também não possuía. Ela estava parada, certo? Então, ela não possui velocidade, ela não possui energia cinética. O que ela possui como forma de energia? Ela possui massa, ela possui uma certa altura em relação ao solo, portanto, ela possui energia potencial gravitacional. Quanto será que é essa energia que está acumulada nela? Será que nós conseguiremos calcular isso? A gente sabe então que energia potencial gravitacional é o produto da massa, gravidade e altura, correto? Então eu vou escrever aqui assim, energia potencial gravitacional, massa, 500 gramas, aí eu vou lá e coloco 500 aqui. Sabe o que acontece? Está completamente errado. Por quê? Porque a massa aqui está dada em grama e a unidade oficial do SI é quilo. Então, 500 gramas, nós sabemos que vale meio quilo. Eu já até tinha falado quando eu propus aqui a massa dela, meio quilo, portanto, o valor da massa é de meio quilo, certo? Gravidade, quanto que vale na Terra, você lembra?
Puxa da memória, 10, não é isso? 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura em que esta bolinha aqui foi colocada. No nosso caso, ela foi colocada a 1,20 m de altura, 120 centímetros, 1,20 m, então 1,2, correto? Agora ficou muito fácil, basta a gente calcular isso daqui e nós temos então o valor da energia potencial gravitacional que está acumulada nessa bolinha. Vamos lá? Olha como é fácil. 10 vezes 1,2, isso aqui vai dar 12, não é verdade? 10 vezes 1,2, 12. Está com dúvida? Aqui, ó, 1,2 vezes 10. Olha como eu estou bonzinho hoje. Isso aqui é zero mesmo, né? 1 vezes 2 vai dar 2. 1 vezes 1 vai dar 1. Quantas casas depois da vírgula eu tenho? Uma única casa, portanto, uma única casa depois da vírgula. Então, 10 vezes 1,2 vai dar 12. 12 vezes meio, conta meia vez o 12. Quanto vai dar? Vai dar 6. Então, energia potencial gravitacional acumulada nessa bolinha, quando eu coloquei ela em cima de uma mesa de 1,2 metros de altura, ela vai ser de 6 joules. Talvez essa ideia não fique muito clara, mas imagina que eu tivesse uma outra bolinha lá em cima. Ao invés de meio quilo, aliás, vamos até brincar diferente. Eu tenho uma bolinha de tênis que está em cima dessa mesa, certo? E ela tem aí, sei lá, 100 gramas, 0,1 kg. Deixa essa bolinha cair na ponta do seu pé. Vai sentir dor? Dor não, mas você vai sentir que alguma coisa bateu no seu pé, né? Na ponta do seu dedo. Então, quando a massa é 100 gramas e está a 1,2 kg, é tranquilo isso cair na ponta do teu pé. Mas e se eu tivesse a mesma mesa de 1,20 m e ao invés de uma bolinha de tênis eu tivesse uma bola de boliche lá em cima, algo um pouquinho mais estúpido? E essa bola de boliche caísse na ponta do seu pé? Você pode ter certeza, no mínimo a sua unha seria quebrada, mas eu acredito ainda que haveria uma fratura em algum osso do seu dedo, certo? Por quê? Porque a massa é maior. Então a energia que está acumulada nela lá em cima, embora a altura seja exatamente a mesma, a massa é muito maior. E a massa é uma coisa que conta pra gente aqui, ó. Certo? Então quando ela cai, ela transfere toda essa energia para a pontinha do seu dedo e o estrago então está feito. Ok? Tranquilo? Então é isso. Energia potencial gravitacional é aquela energia que nós acumulamos quando eu suspendo um objeto a uma certa altura, quando eu coloco um objeto a uma certa altura, então ele acumula uma energia nessa altura e essa energia que está acumulada vai depender também da massa e da gravidade do local. Como geralmente nós vamos estar trabalhando aqui na Terra, o que vai interessar mais pra gente é a massa. Claro que se mudar o local, se por exemplo algum exercício te colocar em Júpiter ou na Lua, a gravidade vai mudar e aí esse valor de G aqui deixa de ser 10 para ser o valor da gravidade do local. Ok? Espero que não tenha sido difícil isso, espero que isso te ajude. Na próxima aula a gente falar de energia potencial elástica. Ok? Um abraço, te vejo na próxima. Até mais.